Dá uma olhada no que um cara me perguntou essa semana. André, se tem uma coisa que acaba comigo é tomar loss. Quase sempre tem algum elemento ali presente que poderia ter evitado que eu entrasse naquele trade. E eu fiz questão de trazer essa pergunta aqui para o vídeo de domingo, porque tem uma coisa potencialmente muito errada com essa afirmação, na verdade com esse tipo de pensamento, e eu queria discorrer um pouco sobre ele aqui. Então, se você gosta desse tema, tem interesse nesse assunto, fica comigo aqui até o final. Vamos lá, primeiro eu sou André Hanna, tenho 2 canais, Esse aqui eu falo de trading, vídeo de domingo, e no outro eu também invisto, eu falo sobre investimentos. Toda quinta-feira sai um vídeo novo, tá? Então assim, se você gosta desses temas aqui, já se inscreve no canal aqui, ajuda esse canal a crescer e também você vai ficar informado toda vez que chegar um conteúdo novo, não vai perder nada, tá? Vamos lá. O que tem de potencialmente errado com essa afirmação, de que ele poderia ter olhado alguma coisa antes, quase sempre ele poderia ter olhado alguma coisa antes para evitar perder num trade, tá? Vamos lá, eu vou fazer uma viagem, escorrer uma ideia com você aqui, tá? Primeira coisa, eu vou tentar te dar um exemplo aqui, claro, não vai abordar todas as possibilidades possíveis no mercado, mas acho que já é um bom ponto de partida para a gente começar essa discussão aqui. Pensa num cara, num trader A, que opera por cruzamento de 2 médias móveis, tá? É só um exemplo, tá? Não estou chancelando e também nem criticando isso aqui agora, tá? Ele espera 2 médias cruzarem, tá? E compra ou vende no cruzamento dessas 2 médias, uma curta e uma mais longa. E um outro cara, tá? Um outro trader, tá? Não estou falando de uma pessoa só, estou falando de um outro cara agora que ele opera com outro princípio, ele opera no princípio de, reversão à média. Então ou ele usa, bandas de Bollinger, ou conta de desvio padrão, que seja, ou até níveis de suporte e resistência muito largos, e o mercado naquele momento está encaixotado, pensa que o mercado está ali, dólar, o mercado está entre 5 e 5,100, 100 pontos de diferença, está preso ali há 2 meses. Toda vez que ele vai perto do 5, ele defende, toda vez que ele vai perto do 5,100, ele defende. Olha que dilema aqui, o trader A está olhando média móvel, o trader B está olhando essa faixa de preço entre os 5 e os 5,100. Pensa no trader C, que é esse cara que fez a pergunta para mim aí, que quase sempre ele poderia ter olhado, ele faz um trade, dá errado, mas quase sempre ele poderia ter olhado algo que evitasse ele do trade, a perder no trade, na verdade. É o seguinte, olha que sinuca de bico, isso acontece diversas vezes. Você pode estar ali com o dólar perto do teto superior da banda, 5,100 é a banda e 5 é o piso. Tá? Ele pode estar ali a 5,90, 5,090, a 10 pontos do teto da banda, tá? E a média móvel, uma média curta cruzar a longa. A média que o trader A, o arcabouço, a abordagem que o trader A usa para operar, deu compra. Tá? E a abordagem que o trader B usa para operar, dá ali 10 pontos, em teoria vai dar venda. Tá? E o trader C, que é esse cara, que ele talvez não saiba ainda se ele tem uma abordagem única ou tem, mas na verdade fica querendo enxergar sinais que ele poderia olhar depois para poder evitar ter entrado, esse cara está ali em cima do muro, digamos que ele também opere por média móvel. Tá? Ele vai comprar, tá? Ele vai comprar ali a 50,090 ou 0,91 quando romper, digamos que o mercado suba ali, vai para os 5,100, 5,105, suba um pouquinho mais, e depois volte a cair, Ele fala, e a média móvel não deu saída para ele, para essa operação dele, tá? Então ele comprou a 5,090, 5,091, e perdeu dinheiro potencialmente, bateu no stop dele, um stop, por valor absoluto, que seja. E esse cara entraria no profit ali e começaria a olhar o que ele poderia ter, pensar, o que ele poderia ter olhado para evitar que aquele cruzamento de médias dele desse errado ali. E a primeira coisa que ele pode olhar é que, ali os 5 e os 5,100 estavam trabalhando, então o 5,100 claramente era uma venda. Como é que ele não viu isso antes? Era uma resistência que está há 2 meses dentro dela. Poxa, se ele tivesse considerado a resistência, ele não teria comprado ao cruzamento da média móvel. Tá? Esse tipo de pensamento tem que tomar muito cuidado. Porque uma coisa que potencialmente esse cara, ou talvez até você não tenha percebido, é que são abordagens distintas. Claro, eu estou só dando um exemplo aqui da média móvel e das resistências. Isso dentro do fluxo de ordens, que é a abordagem que eu sempre usei e que estimulo a usar, também pode acontecer esse tipo de raciocínio, que eu dei esse exemplo aqui para ficar mais fácil, mais tangível o meu argumento. O que é difícil de perceber é que são abordagens diferentes.
A abordagem da média móvel é uma abordagem que está dentro de uma caixa, que no mercado se chama de trend following, de seguidor de tendência. Dentro do fluxo eu chamo isso de operar a favor do movimento. Tá? E a abordagem de operar nas bandas, né, de vender na resistência e comprar no suporte, desde que bem estabelecido e uma faixa ampla, é uma abordagem que respeita um princípio, um balaio dentro de uma caixa que o mercado chama de reversão à média. De que, né, assim, esse vídeo aqui não é para falar sobre esses dois princípios, mas cada uma dessas abordagens tem crenças específicas de cada uma. Né? Você precisa ter crenças específicas. Olha, sei lá, eu acredito na abordagem do trend following porque eu acredito que o mercado tem momentum, ele tem sequência, ele tem tendência, ele tem inércia. Eu acredito na abordagem de, sei lá, na abordagem de reversão à média, porque eu acredito que a partir de um ponto, se você estiver olhando métricas certas, o mercado ele não sobe, ele não tende a subir ou cair ao infinito, então ele tende a reverter uma média. Aí, obviamente, você não vai ter que olhar preço, tem que fazer, eu gosto de fazer uma série de ajustes para isso, uso isso para swing trade de ações, essa abordagem de reversão à média, tá? Eu posso fazer um vídeo específico sobre essas abordagens. A grande tentativa desse vídeo aqui foi o seguinte: tomar muito cuidado, né? Porque e a gente entra também num campo aqui de discutir que é operar na mão e operar de forma automatizada, né? Que é o seguinte, é muito fácil na mão você desenvolver uma estratégia ganhadora, é mais fácil, não é muito fácil, não é a palavra, é mais fácil você desenvolver uma estratégia ganhadora numa abordagem única, por exemplo, eu não gosto, mas numa abordagem trend following, de média móvel, tá? Você desenvolveu uma estratégia ganhadora que ela aborda médias móveis, tá? Você escolhe algumas médias e por aí vai, eu não gosto, mas ela tem um começo, meio e fim. Você vai respeitar praticamente todos os sinais que você testou, que você fez backtest e por aí vai. De novo, eu não gosto. Mas é muito mais fácil você ter sucesso, né, tendo uma estratégia com começo, meio e fim dentro de uma abordagem única. Por exemplo, média móvel é um setup dentro da abordagem de trend following. Tá? É mais fácil também você ter sucesso dentro da abordagem de reversão à média, ter sucesso usando um setupzinho ali, que seja operar essas bandas de suporte e resistência ou diversos outros. Mas é muito difícil, especialmente operando na mão de forma manual e discricionária. Discricionária é que você exige o teu raciocínio, a tua capacidade analítica. E manual é que você vê o sinal e você põe a ordem. Tá? É muito difícil você desenvolver uma estratégia em que você mude a abordagem. Fala, agora eu vou usar média móvel. Não, agora eu não vou usar o sinal da média móvel. Deu compra, mas eu não vou usar. Eu vou usar o sinal tá chegando na resistência, eu vou usar o sinal da reversão à média. É muito difícil, é muito improvável que você obtenha sucesso tendo que a sua estratégia seja baseada em saber, não, agora eu uso essa abordagem, agora eu uso essa abordagem. É muito, muito, muito difícil. É mais fácil você ter sucesso. Olha, eu uso essa estratégia, que é uma cabeça mais quant, mesmo que você não execute de forma automática. O que é uma cabeça mais quant? É você não ter que ter a tua cabeça ficar avaliando dados para poder fazer a operação. Você estudou, fez um estudo quantitativo, né, em que você fala, olha, quando isso acontece, isso aqui acontece. Estudou o passado disso, tem uma relação entre as variáveis que você olha e o preço. E o que é automático? Automático é que você não precisa pôr a ordem, né? O sistema faz isso para você. Eu vou abrir um looping aqui também. André, peraí, mas você acha que o cara quant, né, um fundo, né, pega um medallion lá fora, né, um dos maiores fundos quantitativos, mais rentável, pelo menos dos últimos décadas, né? Será que ele não escolhe abordagens que ele, será que agora eu vou por média móvel, agora eu vou por reversão à média, ou por qualquer outra coisa? Estou dando esse exemplo, nem sei se eles usam, potencialmente nem usam algo tão simplista assim, tá? É bem provável. Tá? Todo o estudo quant, todo livro quant, todo paper acadêmico, o entendimento geralmente e o quant proporciona isso, é você colocar operações em camadas. Ao invés de você ter uma estratégia única, que ela fala, não, agora eu vou nisso, agora eu vou naquilo, agora eu vou naquilo, agora eu vou naquilo, você tem uma estratégia A. Ela tem começo, meio e fim, ela só, não é isso, ela usa a média móvel. Então, ela tem o pró e o contra, o ônus e o bônus da média móvel, ela respeita praticamente todos os sinais que aquele trade system dá, e ela respeita aquilo do começo ao fim. É uma estratégia A, é uma camada. Aí você tem a camada B, que é uma outra estratégia, vai operar suporte e resistência, né? Aí tem o ônus e o bônus daquela estratégia, vai respeitar a curva de ganho e de perda, os drawdowns daquela estratégia. Aí você tem a camada C, né, que é outro tipo de estratégia, uma outra abordagem, ou até
a mesma abordagem, você está operando reversão à média, igual suporte e resistência, mas com outro setupzinho, com outro viés, com outra busca de tirar algo do mercado, né? Com outro objetivo, mas dentro da mesma abordagem. Então, tudo que se lê sobre grandes fundos quants é que tem diversas camadas, dezenas ou até centenas de camadas, mas você não tem ali, e você tem um algoritmo mãe que ele gerenciona o risco entre elas, ele vai dando munição para quem está bem, vai tirando munição de quem está mal, mas e até pode parar uma ou outra estratégia, interromper, mas ele não tem uma estratégia única. Fala, não, agora eu vou usar a média móvel, não, agora eu não vou usar ela, agora ela está dando sinal de compra, mas eu vou desrespeitar esse sinal e eu vou usar o sinal de outra estratégia, que é de outra abordagem. Isso é muito difícil. Tá? Geralmente você opera em camadas distintas, por isso que o quant ele tem um apelo, né, quando, né, obviamente bem feito, é muito difícil fazer bem feito, porque você tem dezenas ou centenas de camadas rodando em paralelo, né, e o resultado entre elas vai ajudando um compensar o outro e por aí vai, tal. Também não é o foco desse vídeo aqui. Tá? O foco desse vídeo foi falar um pouco mais sobre essa busca, né, por sistemática, por você estar ali, especialmente quem está no começo, né, do operacional, no trading, independente da técnica, é muito comum pensar desse jeito. Né, porque é um pensamento comum, é um pensamento de correção de rota. Né, você está fazendo um negócio, está dando errado, você está perdendo ali. Pô, e você está aprendendo. Né, é natural pensar, mas o que será que eu poderia ter olhado que teria evitado eu perder? Né, e de fato, é uma pergunta nobre, é uma pergunta boa, não estou falando para você esquecer isso da tua vida. A grande questão é o seguinte: tem um limite entre o que dá para fazer, né, o que é real, o que dá para você de fato usar como aprendizado, olhar para trás e falar, olha, aqui ó, eu não mudaria a minha abordagem, eu acredito nas mesmas coisas, mas olha, tinha isso aqui que eu não considerei. Ok, é um ponto para eu ir melhorando. Né? Agora, se você, né, acho que o grande erro é o seguinte, é você achar que você vai conseguir pular de galho em galho. A cada operação você vai mudar de abordagem em abordagem. Ah, não, agora a média móvel tá dizendo isso, então eu vou nela. Não, agora a média móvel está dizendo isso, está dizendo para comprar, só que eu não vou nela porque uma outra abordagem está dizendo que é para vender. Tá? Quando você mistura sinais de abordagens distintas, que exigem crenças distintas, que exigem timings distintos, você está num problema. Você está num dilema, né, eu chamo de solver mental. Né? O solver é aquela ferramenta, né, de resolver problema do Excel, né, em que você coloca faz uma conta lá e ele fica testando diversas contas até achar a solução daquele problema. O nosso cérebro funciona como um solver, né, com muito menos capacidade do que um programa, mas e com muito mais lentidão, mas funciona como um solver. Se você tem essa pergunta na cabeça, putz, o que eu poderia ter olhado para evitar que eu perdesse sistematicamente? Né? A tua cabeça vai ficar tentando achar. Você vai no Profit, tem uma infinidade, tem centenas de indicadores, né? Indicadores técnicos e por aí vai. Né? É batata que se você fizer um estudo histórico para trás, você opera por uma abordagem, e se você rodar em paralelo um outro estudo, até visualmente mesmo, falar, olha, eu teria feito isso e aquilo, se eu juntasse as duas, né? Você vai achar o que você quiser. Você vai achar para trás no passado, com o mercado fechado, você vai achar o que você quiser. Né? A curva de capital, o que você quiser, você vai conseguir achar no estudo. A grande questão é daqui para frente, que também é tema para outro vídeo, qual que é o viés, né, do overfitting e por aí vai. Né? Por que isso, né? Explicar por que né, a diferença entre o estudo histórico e o resultado real, geralmente, de alguma estratégia. Por que geralmente não bate? Tá? Tem algumas coisas, mas isso é pauta para outro vídeo. Então, assim, você vai achar do Profit resposta para o que você quer. A grande questão é se você vai ganhar dinheiro com isso. É muito improvável. Tá? Então, toma cuidado, não muda a abordagem. Tá? Dentro da mesma abordagem, tá? Você pode sim e deve se perguntar o que você poderia ter feito melhor para evitar perder aquele trade. Mas tem um limite. Tem um limite do que você poderia ter feito por diversas razões inerentes ao mercado. O futuro é incerto, o teu resultado depende, depois que você entra, de outros participantes. Né? Você tem uma informação disponível até aquele momento que você fez a tua análise e que você entrou, dali para frente pode mudar, simplesmente um clique de uma pessoa pode mudar o rumo do que até então estava, em teoria, traçado. O futuro não está escrito, ele vai se... Né, ele vai no mercado, né, o futuro vai se... uma sucessão de fatos presentes
que vão desenhando a trajetória de preço futura, né? Não está escrito agora o que vai acontecer nos próximos 5, 10, 15 minutos ou 2, 3 horas. Você tem sinais que eventualmente podem antever com precisão o que pode acontecer nos próximos minutos. Mas a história, não adianta, não tem sinal nenhum agora que você possa olhar que te vai antever o que vai acontecer no final da tarde com uma precisão altíssima. Você tem com uma probabilidade, mas não com certeza. A diferença de probabilidade e certeza é essa, é que você não está acertando 100%, você está acertando entre 60% e 80% das vezes, e está ótimo. Dependendo do teu gerenciamento de risco, está ótimo. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essa busca incessante por achar que você vai conseguir, né, sempre evitar essa cabeça, especialmente quando você mistura as abordagens. Tá? Espero, né? No fluxo vale a mesma coisa, não dei exemplo aqui de fluxo porque é menos tangível, mais subjetivo, né, para muita gente, mas dentro do fluxo vale a mesma coisa, tem que tomar muito cuidado também, né, com ficar misturando abordagens, misturando, né, balaios, lentes através das quais você olha o mercado. Eu uso cada hora um nome, né, eu falo ou abordagem ou lente através da qual você olha o mercado, através da lente do trend following, através da lente da reversão à média. A lente do fluxo é uma delas, mas dentro do fluxo também tem algumas ramificações de abordagens e lentes também, tá? Esse foi o recado aqui para você se policiar para não cair nesse problema, para tomar cuidado, tá? É o primeiro quadro que eu fiz de resposta de pergunta específica, eu achei muito interessante porque ela traz esse caminho, né? Então, em algum momento você pode chegar e falar, não, ou eu vou por aqui ou eu vou por aqui. E se você toma esse caminho errado, não é que ele é sem volta, mas você perde muito tempo da sua vida operacional só para resolver esse dilema, tá? Se você gosta desse tipo de tema, tem alguma pergunta, vamos lá, existencial, alguma coisa muito difícil, né? Coloca aqui nos comentários, mas é mais fácil também que você vá no meu Instagram, @andré.rana.fará, me faz uma pergunta direta por lá, tá? É muito mais fácil, se for uma pergunta direta, né, que não for um tema para virar um vídeo, é mais fácil eu te responder por áudio por lá também, né? E se for um tema muito bacana, eu acabo encaixando aqui na minha sequência de conteúdo de domingo, tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo domingo. Até lá!